Olá, meu nome é Ricardo Ferreira. Nesse pequeno vídeo eu vou te mostrar como eu saí disso para isso. Tudo sem usar nenhuma droga prescrita, remédios vendidos em balcão de farmácia ou dolorosos, perigosos e caros transplantes de cabelo. Eu também vou mostrar como você pode usar o mesmo método de restauração capilar 100% natural que eu usei para desfrutar de um cabelo mais grosso, cheio e saudável, em menos de 3 semanas, contando a partir de hoje. Eu vou te dar o passo a passo completo desse método aqui mesmo nesse vídeo. E mais, nos próximos 5 minutos você também vai descobrir a principal raiz do problema. Porém, você vai precisar assistir esse vídeo até o final. Essa apresentação pode ser removida a qualquer momento. A indústria farmacêutica não quer que esse segredo tão simples seja revelado. Por quê? Porque se todo mundo soubesse como ter um cabelo cheio e saudável, podendo prevenir o destrutivo câncer de próstata, ninguém mais iria colocar drogas perigosas no corpo. E tudo isso só para ter alguns fios de cabelos a mais. Isso custaria milhões à indústria farmacêutica. Então, por favor, assista o vídeo até o final, porque se você voltar depois, esse vídeo já terá sido removido e com ele, sua chance de realmente ter a confiança de um cabelo cheio e saudável. Temos um acordo? Ótimo, vamos começar. O grande fator causador da queda de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres, não é a idade genética ou nada parecido com o que você ouviu antes, mas sim um estranho esteroide que o seu corpo está produzindo neste exato momento, dentro do seu corpo. Algo que não somente é responsável pela queda de cabelo, como também causa um risco enorme e coloca todos os homens com problemas de calvície em exposição maior ao câncer de próstata. Isso passa pela sua circulação como uma dose letal de veneno e, eventualmente, atinge os folículos do cabelo, os destruindo bem na raiz, de uma forma que eles nunca mais voltem a crescer novamente. Se alguma vez você já se sentiu envergonhado, frustrado ou um pouco depressivo por conta da sua calvície, não importa se ela é grande ou não, é muito importante que você continue comigo pelos próximos 5 minutos. Porque as informações a seguir irão mudar a sua vida. Assim que você acabar de assistir isso, você não só irá ganhar novamente o mesmo cabelo cheio que tinha quando criança, mas também a confiança de ser respeitado novamente, seja você homem ou mulher. Na verdade, isso é exatamente o que aconteceu com mais de 94.992 homens e mulheres, exatamente como você. Pessoas reais que fizeram exatamente o que eu vou te mostrar para destruir o exterminador de cabelos que está dentro do seu corpo neste exato momento e fazer crescer o cabelo cheio, bonito e saudável que você merece. Isso tudo sem drogas prescritas ou medicações perigosas e em apenas poucas semanas. Pessoas como Roberto Guimarães, do Rio de Janeiro, Gustavo Ferrarese, de Contagem, em Minas Gerais, Antônio Augusto, de São Paulo e Ana Rossi, de Porto Alegre. Essas são pessoas reais que se maravilharam com essa fórmula inovadora. Agora, se você é como eu e prefere menos propaganda e mais fatos reais, vamos em frente e cortar para a parte em que eu digo exatamente como é esse método fantástico de restauração capilar e como ele foi cientificamente comprovado. Como eu mencionei antes, meu nome é Ricardo Ferreira, eu tenho 57 anos e moro em Itu, São Paulo. Para mim, a queda de cabelo começou cedo. Eu estava nos meus 20 e poucos anos, ganhando experiência de trabalho e aproveitando a vida de solteiro. Eu comecei a perceber uma possível queda de cabelo com leves entradas nos cantos da cabeça. Acordava e notava muitos fios no travesseiro e durante muitos anos sofri muita pressão e estresse no trabalho, o que me fazia notar cada vez mais a queda dos cabelos. Quando atingi meus 30 anos, aquelas pequenas entradas se tornaram uma brilhosa cratera em quase toda a minha cabeça. O pouco de cabelo que sobrou foi o que estava nos lados da cabeça. Talvez o mais frustrante disso é que eu não tinha uma aparência ruim, tirando a parte que eu era careca. Se eu usasse um boné ao sair de casa e as mulheres não vissem a minha parte careca, elas me olhavam e sorriam para mim, além de me tratar como um cara normal. Mas em eventos sociais e jantares, em restaurantes, onde eu não podia usar meu boné, tudo mudava. As mulheres eram legais comigo, mas certamente não flertavam, não sorriam, nem mostravam nenhum tipo de atração. Caras alguns anos mais novos do que eu já me chamavam de senhor e meus amigos adoravam fazer brincadeiras a respeito. O mundo inteiro parecia reagir diferente porque eu não tinha uma cabeça cheia de cabelo. Nos meus 40 anos as coisas pioraram ainda mais. Este sou eu nos meus 40. Nessa foto que você pode ver, que é quando eu comecei a usar finasterida e minoxidil. Usei 4 meses, todos os dias, exatamente como o médico mandou, e era o tempo que a empresa disse ser o máximo para ver os resultados. Ao final do 4º mês, os resultados foram completamente decepcionantes.
parecia haver mais cabelo crescendo na minha testa do que na minha parte careca, o que certamente não era o que eu queria. Além disso, os efeitos colaterais estavam me deixando louco. Com o couro cabeludo sempre vermelho e com feridas, a minha cabeça estava em chamas. Além disso, minha libido parecia ter sido afetada e eu não tinha certeza se iria voltar. Pesquisando na internet, os relatos eram assustadores. Os 2 produtos também me custaram R$220 por mês durante o uso. Significa que eu gastei um total de quase R$1.000 antes mesmo de ver um único fio de cabelo. E mais ainda, o que eu gastei nas consultas médicas. Quando fiz as contas, eu percebi que isso estava me custando mais de R$3.000 por ano. Eu estava tendo que gastar com um tratamento que não estava funcionando. Quando comecei a fazer mais pesquisas no site do minoxidil e da finasterida, descobri que essas substâncias eram agressivas e poderiam prejudicar o funcionamento de órgãos como o fígado e os rins. Eu também descobri que se você parasse de usar, todo o cabelo que havia crescido começava a cair em uma média de 3 a 4 meses, o que significa eu ter de usar a fórmula durante toda a minha vida e pagar cerca de R$30.600 durante a próxima década, apenas para ter alguns fios de cabelos a mais na minha cabeça. Super frustrado, comecei a procurar outras alternativas de tratamento, algo natural que não fizesse mal ao organismo, só que todos tinham o mesmo problema. Eram caros, ineficientes, com muitos efeitos colaterais, e você teria que usá-los para o resto da vida. Eu falei, esquece, e comecei a procurar por um transplante de cabelo. Como tinha ouvido muitas propagandas sobre isso no rádio, parecia que esse tratamento seria eficaz, mas quando me dei conta do que realmente era um transplante de cabelo, comecei a ficar enojado de ter que ir para a faca nessa cirurgia. Não sei se você sabe disso, mas em um transplante de cabelo, o cirurgião basicamente arranca 3 ou 4 polegadas do seu couro cabeludo com uma faca, literalmente. Depois começa a inserir enxertos de cabelo na sua cabeça, um processo doentio, nada natural e extremamente doloroso. Claro, também tem o fato de que a média de preço de um transplante capilar vai de R$7.000 a R$42.000. E como é um procedimento cosmético, seu plano de saúde geralmente não cobre. Você tem algo em torno de R$30.000 sobrando por aí? Eu também não. Por isso desisti de restaurar meu cabelo. Me dei conta que a finasterida e o minoxidil não estavam trazendo um resultado maior que os efeitos colaterais e que o transplante capilar era caro e aterrorizante. O que me restava era aceitar a careca e tentar ignorar como eu me sentia feio, com baixa autoestima, o tanto mais velho que eu parecia ser do que eu realmente era, e como o sexo oposto me ignorava por causa disso. A minha história podia ter acabado aí se algo realmente embaraçoso não tivesse acontecido. Eu vou te contar o que aconteceu agora mesmo, porque como você verá em um segundo, esta é a chave para a fórmula natural da restauração de cabelo que eu acabei descobrindo. Veja só, eu estava no consultório do meu médico fazendo o exame de próstata anual e estava muito tranquilo, pois o Dr. Cavalcante era um dos melhores urologistas do país. Vamos pular os detalhes disso, porque você já sabe exatamente o que acontece e o desconforto que esse exame causa, mas depois que o médico parou de me violentar, ele confirmou que eu estava com a próstata aumentada. Agora, isso não me surpreendeu porque ultimamente eu estava indo muito mais ao banheiro. Além disso, às vezes doía quando eu precisava tirar água do joelho. Viu? Eu te disse que isso era embaraçoso. De qualquer maneira, essa parte não foi tão chocante. O que realmente me surpreendeu foi quando o Dr. Cavalcante me disse que a causa real do aumento da próstata, um esteroide chamado DHT, responsável pelo aumento das células da próstata. Eu nunca tinha ouvido falar em DHT antes, mas o Dr. Cavalcante disse que ele tem origem na testosterona. Conforme vamos envelhecendo, nosso corpo converte mais e mais testosterona nesse esteroide. Dr. Cavalcante disse também que esse esteroide atinge não só os homens, mas também mulheres na mesma proporção, algo que eu achei muito interessante, pois ele disse que os ovários produzem uma quantidade surpreendente de testosterona, e assim como os homens, enquanto envelhecem, as mulheres também convertem mais testosterona em DHT. Dr. Cavalcante disse que independentemente de você ser homem ou mulher, o fato é o mesmo. Ter níveis altos de DHT não é bom. Em homens, DHT pode ser a causa para desenvolvimento de câncer de próstata e baixa dos níveis de testosterona. Enquanto nas mulheres, o DHT cria uma confusão hormonal no corpo, causando variações de humor, depressão e ondas de calor. Descobrir tudo isso foi um choque para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse esteroide destruidor chamado DHT antes, mas o que o meu médico disse a seguir foi absolutamente chocante. É algo que você deveria prestar atenção.
Esse é o motivo de você perder tanto cabelo e a chave para entender como reverter naturalmente esse processo. Pouco tempo depois do meu médico ter mencionado isso, ele afirmou que todos os cientistas agora acreditam que o DHT é a maior causa da queda de cabelo. Quando eu perguntei para o meu médico o porquê, ele disse, bem, o DHT entra nos folículos do seu cabelo e basicamente mata um a um. Há atualmente muitas pesquisas em relação a isso, e se você estiver realmente interessado, pode encontrar muito conteúdo pela internet. Eu certamente estava interessado. A primeira coisa que eu fiz ao sair do consultório foi ir direto para o computador. Eu comecei a investigar a ligação entre a produção de DHT e a queda de cabelo. A quantidade de pesquisas e estudos que eu encontrei foram surpreendentes. Um estudo de Harvard que encontrei confirma a ligação entre o DHT e a queda de cabelo tanto em homens quanto em mulheres, além do câncer de próstata nos homens. Um documento dos pesquisadores da Universidade de George Washington apoiou o estudo de Harvard, e outro documento publicado no International Journal of Women's Health também atribuiu o DHT à queda de cabelo. Foram encontrados documentos dos estudantes de medicina da Universidade da Pensilvânia e do Departamento de Medicina da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Minha pulsação acelerou quando me dei conta do que isso poderia significar. Pensei comigo mesmo, se o esteroide chamado DHT é o responsável por toda a queda de cabelo, será que posso diminuir de alguma forma a produção dele, parando assim a minha queda de cabelo? Isso me pareceu simples o suficiente para eu começar a usar cada segundo do meu tempo em pesquisas, em frente ao meu computador tentando entender exatamente como o DHT funciona. A forma exata que ele age na queda de cabelo e como eu poderia impedir a ação desse esteroide horripilante, para que não só eu conseguisse reverter seus efeitos no meu cabelo, mas também diminuir o risco de desenvolver o doloroso e mortal câncer de próstata. Essa pesquisa foi o que me levou a esse tratamento fácil, natural e simples de restaurar o cabelo que eu dividirei com vocês hoje. Eu vou começar a explicar tudo isso agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o DHT e por que ele causa queda de cabelo. DHT, também conhecido como dihidrotestosterona, é o que chamamos de esteroide andrógeno e é encontrado dentro do seu corpo. Basicamente, DHT é produzida quando o seu corpo metaboliza a testosterona. Em outras palavras, o DHT é a substância que acontece quando o seu corpo usa quantidades normais de testosterona. Então converte-a nesse esteroide hormonal. Agora, ter um pouco de DHT no seu corpo é normal, mas conforme você vai envelhecendo, seu corpo passa a transformar mais e mais testosterona nesse esteroide. Isso não só fará com que seus níveis de testosterona diminuam bruscamente, como também pode causar um processo de perda de peso, baixa atividade sexual, fadiga constante e desequilíbrio hormonal. Um aumento anormal da próstata que pode se tornar cancerígeno e também acelerar o processo de queda de cabelo. Aqui está o porquê. Geralmente você cresce e mantém cada fio de cabelo por um período de 3 a 6 anos. E quando cada fio de cabelo atinge o fim do período de crescimento, ele começa a cair para dar lugar a um novo fio bonito e saudável. Além disso, quanto mais DHT você tem na sua circulação sanguínea, mais o esteroide venenoso começa a traçar seu caminho em direção à papila, que é a parte do folículo de cabelo responsável pelo crescimento dos novos fios. O DHT bloqueia a papila, impedindo o nascimento de cabelo na região. Então, quando o cabelo antigo começa a cair, não existe um cabelo novo para substituí-lo. Com o tempo, isso leva à calvície. E esse é o motivo da sua careca continuar a crescer. Porque quanto mais cabelo vai caindo sem ser substituído por outro, mais e mais do seu couro cabeludo vai se tornando visível, fazendo sua careca aumentar consideravelmente. Faz sentido? Seu corpo produz mais DHT enquanto você vai envelhecendo. O DHT impede os novos fios de crescerem. Quando o cabelo da sua cabeça começa a cair, não há um cabelo novo para substituí-lo. O resultado disso é uma careca mais visível e aparente. Como já mencionei, tudo que eu dividi até agora com você foi baseado em pesquisas científicas de alto nível, de uma das mais prestigiadas universidades e órgãos médicos do mundo. Isso responde a algumas das minhas perguntas, mas nos leva a uma maior e mais importante questão: como fazer para o seu corpo parar de transformar testosterona em DHT? O que eu percebi foi que, interrompendo esse processo, nós
poderíamos parar com a queda de cabelo e fazer com que ele volte a crescer de forma saudável, natural e bonita novamente. Eu comecei a pesquisar literalmente milhares de estudos científicos, artigos e publicações de pesquisas. Na verdade, o processo foi bem lento no início. Enquanto haviam dezenas de estudos associando o DHT à perda de cabelo, existiam poucos estudos sobre como impedir o corpo de produzir DHT. Finalmente, depois de mais de um ano de pesquisa, comecei a notar um culpado em comum, algo frequentemente relacionado à produção de DHT, mas que ninguém parecia associar ao tratamento de queda de cabelo. O grande culpado é uma enzima produzida pelo corpo chamada 5-alfa-redutase, que eu prefiro abreviar para 5AR. Conforme envelhecemos, a quantidade de 5AR se acumula no seu corpo, e eu notei que todos os estudos que eu liam confirmavam a 5AR como sendo quase sempre a causa da produção anormal de DHT no nosso corpo. Significa que se eu conseguisse fazer o meu corpo parar de produzir essa enzima destrutiva, o meu corpo não iria mais transformar a testosterona em DHT, e eu serei capaz de transformar a minha careca e interromper o processo de perda de cabelo. No próximo dia, eu fui ao trabalho reunindo todas as pesquisas e informações que eu encontrei a respeito da 5AR. Eu descobri que tanto o homem quanto a mulher produziam essa enzima, e quanto mais envelhecemos, maior a quantidade de 5AR que cresce no nosso corpo, até que em um momento nosso corpo não seja mais capaz de produzir testosterona. Essa é a parte ruim, mas aqui está a boa notícia. Durante a minha pesquisa, eu também descobri que existem ingredientes naturais e vitaminas específicas que, em proporções exatas, são apontadas como inibidoras naturais da produção de 5AR, o que me fez pensar que se eu fosse capaz de encontrar a combinação correta dos agentes bloqueadores da produção de 5AR, eu poderia ser capaz de reverter minha calvície diretamente na fonte. Com isso, eu me transformei em uma cobaia humana. Eu comprei um por um dos ingredientes naturais e vitaminas específicas que eram apontadas como inibidoras da produção de 5AR e eu comecei a testar diferentes combinações desses itens enquanto escrevia o que eu estava fazendo e quanto de cada suplemento, vitamina ou comida eu estava consumindo. Para cada combinação, eu esperava pelo menos 4 semanas para notar se o cabelo voltava a crescer. Durante alguns meses, eu não consegui notar nenhum resultado, mas quando eu entrei para o 5º mês, percebi algo engraçado quando me olhei no espelho. A minha careca parecia um pouco menor. Aqui está uma foto do dia 19 de julho de 2014, a primeira vez em que eu notei que algumas partes do meu cabelo estavam voltando a crescer novamente. Aqui está outra foto, essa do dia 30 de julho de 2014. Apenas 2 semanas depois eu pude notar meu cabelo realmente crescer novamente. Os resultados que notei foram muito animadores e eu continuei usando a última combinação de ingredientes naturais e vitaminas específicas para ver o que acontecia. E a partir daí, todos os dias eram como dias de carnaval. Todos os dias eu acordava, me olhava no espelho e conseguia notar um cabelo mais cheio, saudável e encorpado em meu couro cabeludo. Aqui está outra foto do meu progresso, tirada no dia 26 de agosto de 2014. Você pode ver o quão rápido meu cabelo vinha crescendo, o que é absolutamente incrível. E a melhor parte é que a combinação de ingredientes naturais e vitaminas específicas que eu estava usando eram excelentes. Eu consegui encontrar todos esses ingredientes falando com 14 fornecedores diferentes e eles me custavam no total algo em torno de R$ 829 por um mês de tratamento. E mesmo meu custo mensal saindo por esse valor, a velocidade com que o meu cabelo crescia e se tornava cheio novamente era absolutamente impressionante. Mas eu imaginava se existiria alguma forma de tornar isso mais barato. Quando retornei para a consulta de rotina com o Dr. Cavalcante, isso 6 meses depois, a primeira coisa que ele me perguntou foi: você fez implante de cabelo? Eu ri e disse para ele: não, eu não fiz. Compartilhei com ele as minhas pesquisas sobre o DHT e o 5AR desde o nosso último exame. E como eu finalmente encontrei um grupo específico de ingredientes naturais e vitaminas que, quando combinamos, inibiam a minha testosterona de se transformar no perigoso esteroide chamado DHT. Não preciso dizer que meu médico ficou absolutamente impressionado com tudo isso, especialmente depois de ter feito um novo exame de próstata. Ele me disse que não encontrava mais nenhum sinal de aumento da
próstata. Então passou alguns exames de sangue para detectar os níveis de DHT e testosterona no meu corpo e ficou sem palavras quando viu que os meus níveis de testosterona eram os mesmos de um garoto de 27 anos. Meu corpo estava com níveis de DHT baixíssimos. Isso é absolutamente incrível. Ricardo, ele disse, eu nunca vi algo assim antes. Você se importaria de me escrever qual a combinação de nutrientes que você vem usando e me passar? Eu gostaria de dividir isso com meus pacientes. Eu estava tão orgulhoso do que havia descoberto que aceitei na hora. Eu escrevi todos os ingredientes naturais e vitaminas que eu estava usando, uma lista dos ingredientes que eu pesquisei e que continham esses minerais específicos e ainda a quantidade específica das porções de cada item que eu estava tomando, além da combinação deles, e enviei tudo para o e-mail do Dr. Cavalcante. Alguns meses depois, as histórias que estávamos ouvindo dos pacientes do Dr. Cavalcante eram incríveis. Homens e mulheres que estavam sofrendo com a calvície de repente descobriram que em apenas 4 semanas teriam novamente o cabelo cheio e saudável que eles não tinham há décadas. Não importava se eles tinham apenas entradas no cabelo, uma pequena careca ou uma grande brilhante careca, ou mesmo se a calvície fosse genética ou herdada pela família. Em todos os casos, o cabelo voltou a crescer. Além disso, os pacientes do Dr. Cavalcante notaram que suas próstatas não estavam mais aumentadas e que seus níveis de testosterona estavam melhores do que antes. Tudo isso sem efeitos colaterais, já que os ingredientes eram 100% naturais. Não demorou muito para o Dr. Cavalcante se dar conta de que o que eu havia feito era uma descoberta incrível, algo que não só poderia reverter todos os casos de perda de cabelo, mas também combater o câncer de próstata e restaurar níveis baixos de testosterona para níveis saudáveis. Ele começou a me dizer seriamente que eu tinha o dever moral de compartilhar minha descoberta com o público em geral, e quanto mais ele me alertava para dividir a minha história de como consegui ter meu cabelo de volta com outras pessoas, mais eu me dava conta de que ele tinha razão. O único problema é como eu poderia levar esse método natural de combate à calvície ao público. Eu não sou um homem de negócios, eu disse para ele, e nem você é. Então como poderemos dividir este método para reverter o processo de calvície com o máximo de pessoas possível? A primeira ideia do Dr. Cavalcante foi apresentá-lo para os especialistas da faculdade de medicina que ele participava. Nós tivemos uma reunião com o reitor de uma das universidades de medicina mais prestigiadas do mundo, e durante este encontro, Dr. Cavalcante apresentou centenas de casos de estudos, juntamente, lógico, com uma detalhada análise científica de como esse tratamento funcionava. Foi feita uma apresentação completa e impressionante, e você provavelmente pode imaginar o quanto ficamos chocados quando o reitor simplesmente nos disse que mesmo com todas as evidências científicas de que o nosso método funcionava, ele simplesmente não poderia nos ajudar a publicá-lo e que ele tinha certeza de que nenhuma outra universidade, doutor ou cientista no mundo poderia nos ajudar a publicá-lo também. Então eu perguntei ao reitor, por que diabos não poderiam? Bem, o que você descobriu é simplesmente muito poderoso, esse acadêmico idiota disse. A indústria da calvície é uma indústria multibilionária e a indústria de combate aos níveis hormonais baixos é outra indústria multimilionária, ele disse. E mais, como este tratamento que você criou impede o desenvolvimento de DHT, ele também poderá resultar na diminuição dos casos de câncer de próstata em todo o mundo. Eu sei que isto pode parecer algo maravilhoso, mas a indústria do câncer lucra 250 bilhões de dólares anualmente, crescendo a cada ano, e como as universidades e departamentos médicos recebem bilhões de dólares em financiamentos de empresas farmacêuticas e fabricantes de remédios todo ano, se eu fosse apoiar ou publicar este projeto, o financiamento do meu departamento médico seria literalmente cortado no dia seguinte. É um risco muito alto que eu não posso correr, me desculpem. Quantas mentiras, eu pensei. Como é que alguém que faz um juramento de cuidar das pessoas que necessitam de ajuda médica se recusa a mostrar algo que pode melhorar sua saúde drasticamente? Ter um cabelo cheio e saudável e a confiança que vem junto com ele é grande parte da fórmula que eu encontrei, especialmente quando não existem efeitos colaterais e resultados aparecem em apenas 4 semanas. Além disso, homens recuperando a saúde de sua próstata, até mesmo prevenindo o aparecimento de um câncer.
e ainda desfrutando dos benefícios de um tratamento para baixa hormonal sem fazer uso de injeções perigosas. Você pode imaginar, eu saí da reunião com o reitor da Universidade de Medicina morrendo de raiva. Eu decidi que, ao invés de me curvar à indústria farmacêutica, eu prefiro correr o risco de colocar meu tratamento de restauração capilar diretamente na internet, sim, para que todos possam ter isso. Só tinha um único problema. Para conseguir minha fórmula, era necessário falar com 14 fornecedores diferentes. E como todos os fornecedores queriam lucrar em cima de mim, tudo isso custava mais de R$800 para um único mês. Eu precisava fazer alguma coisa. Meu bolso já não aguentava tanto gasto e eu não queria que isso fosse disponível apenas para pessoas ricas. Eu passei mais um ano falando com especialistas sobre a melhor maneira de obter os ingredientes. Uma fórmula que ficasse acessível a todos, sem perder a qualidade. Eu queria criar uma combinação perfeita dos ingredientes em um único produto, algo que fosse simples de tomar e já estivesse pronto e barato. Foi então que, junto com o Dr. Cavalcante, conseguimos desenvolver a fórmula Keramaster. Com a fórmula pronta, precisávamos de uma empresa séria e compromissada com a saúde das pessoas, alguém que pudéssemos compartilhar nossa fórmula com segurança e certeza de compromisso. Encontramos a Max Fórmula, uma empresa séria, especialista em ingredientes raros e exóticos, que utilizam somente os extratos mais concentrados e refinados que conseguem encontrar. Eles ficam longe de toda a merda comercializada em massa, cheia de agrotóxicos e conservantes que o seu corpo não precisa. Entramos em contato com eles e, incrivelmente, eles se comoveram com a nossa história e concordaram em comercializar a fórmula. A Max Fórmula manteve todas as proporções dos ingredientes e se assegurou da qualidade, assim mantendo a mesma certeza que eu tenho de que a fórmula é 100% funcional. Com ela você verá exatamente como poderá não só parar, mas reverter o processo de queda de cabelo em apenas 4 curtas semanas. A chave para isso está nos ingredientes naturais e vitaminas que estão na fórmula Keramaster. Tudo que você precisa fazer é dizer sim a um tratamento 100% natural que em 4 semanas irá lhe dar um cabelo bonito e forte. Em outras palavras, a calvície só é boa quando acaba. Tudo o que você precisa fazer é tomar 2 pílulas. Eu recomendo uma após o café da manhã e outra após o almoço. E você irá apagar permanentemente todo o excesso de 5-AR e DHT presentes no seu corpo enquanto cresce novamente um cabelo cheio e saudável que durará para sempre. Lembre-se, Keramaster faz mais do que ajudar o seu cabelo a crescer novamente. Ele também tem vários nutrientes para prevenir o câncer de próstata, além de recuperar seus níveis de testosterona para níveis normais e saudáveis. Os ingredientes são 100% naturais e não existem efeitos colaterais. Keramaster pode te proporcionar um melhor desempenho sexual, energia e perda de peso. Os homens não são os únicos a testemunhar ganhos com Keramaster. Mulheres que seguiram as dicas desse programa notaram não só um crescimento saudável do cabelo, mas também começaram a se sentir mais calmas, centradas e felizes. Isso acontece por conta do equilíbrio hormonal causado pelos níveis baixos de DHT. Até esta data, mais de 94.900 homens e mulheres, assim como você, já usaram o Keramaster para experimentar um cabelo cheio e saudável novamente em apenas 4 semanas. Veja só o antes e depois de Daniel Peixoto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Antônio da Cunha, de Contagem, Minas Gerais, ou esse da Aline Gonçalves, de Florianópolis, Santa Catarina, ou Paulo Aragão, de Niterói, Rio de Janeiro, que recentemente me escreveu dizendo: tudo o que eu posso dizer é: uau, eu não acreditava que isso era possível. Eu fui careca praticamente durante toda a minha vida e já tentei todos os produtos que você pode imaginar. A única razão que me fez dar uma chance para o seu produto foi porque ele fazia muito sentido e eu estou tão feliz que eu tenha dado essa chance. Ao final do primeiro mês, eu estava notando um crescimento do meu cabelo pela primeira vez nos últimos 20 anos e ao final do segundo mês já havia crescido tanto o cabelo que eu mal conseguia ver a parte que ficava a minha careca antes. Sério, eu acho que todos que sofrem com queda de cabelo precisam conhecer o seu tratamento imediatamente. Então, quando você resolver dar importância para tudo isso, deve estar bem claro que não existe nada como o Keramaster no mercado hoje. Eu e o Dr. Cavalcante falamos com a Max e eles conseguiram um super desconto para nossos clientes, para que você tenha acesso à descoberta incrível de como recuperar o cabelo já perdido. Até hoje, homens e mulheres que gostariam de lutar contra a calvície teriam que se tornar dependentes de remédios como finasterida ou minoxidil,
que não trazem o resultado esperado e duram mais de 4 meses para surtir efeito. Além disso, podem causar vários efeitos colaterais, como cabelo crescendo na testa, feridas no couro cabeludo e até mesmo náuseas. E mais, essas substâncias são feitas para que você tenha que usá-las durante toda a sua vida. Ou seu novo cabelo cairá novamente, o que significa um gasto de mais de R$3.000 por ano em remédios como finasterida e minoxidil para o resto da sua vida. Novamente, esses medicamentos não são nada comparados com o transplante de cabelo, que tipicamente pode te custar mais de R$20.000 e envolve um cirurgião cortando lentamente várias polegadas de sua testa com uma faca. Eu posso falar por mim, mas isso é algo que realmente você gostaria de passar? Especialmente depois de saber que apenas consumindo os ingredientes naturais e vitaminas específicas presentes no Keramaster, você gastará menos de R$100 por frasco para adquirir todos os ingredientes reunidos na fórmula Keramaster. Os ingredientes de Keramaster foram cientificamente comprovados e eliminaram permanentemente até os problemas mais graves de calvície, fazendo o cabelo crescer novamente e em pouquíssimas semanas. É bem fácil perceber por que pensamos que cobrar R$829 por frasco seria uma pechincha. Esse era o preço que eu pagava e ainda tinha o trabalho de entrar em contato com 14 fornecedores diferentes. Exceto por uma coisa, isso não significa só dinheiro para mim, significa ajudar o máximo de homens e mulheres possível a conquistar sua confiança, beleza e saúde. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu me dei conta de que esta fórmula não só devolve rapidamente um cabelo cheio e volumoso em poucas semanas, mas também pode salvar a vida de muitos homens ao reduzir as chances de desenvolverem câncer de próstata. Me dei conta de que eu não conseguiria viver comigo mesmo se minha ganância impedisse muitas pessoas de evitarem o surgimento de uma doença tão séria e mortal. Esse é o motivo pelo qual eu não vou pedir que você pague R$829 pela fórmula que eu encontrei, ou R$529, ou R$399, nem mesmo R$299, porque minha consciência simplesmente não permite. Ao invés disso, se você agir hoje, através deste site em que você está agora, você receberá o tratamento inteiro. Com Keramaster, você recebe toda a fórmula em casa, em cápsulas fáceis de tomar e um guia de como usar corretamente, a quantidade das porções diárias e todo o resto, pelo pequeno e único investimento de menos de R$99 por frasco. Lembre-se que Keramaster, por ser natural, não possui nenhum efeito colateral. Mais de 93.429 pessoas que utilizaram a fórmula comprovam os resultados. Para começar, simplesmente clique no botão que você vê abaixo desse vídeo agora mesmo. E então você será direcionado para a página da Max, onde você colocará para onde eles devem enviar o produto, e assim que você terminar de preencher essas informações, eles irão te enviar o produto e você irá receber seu código de rastreamento e nota fiscal no seu e-mail. Você finalmente terá acesso à fórmula do Keramaster. Pensa comigo, o que está no caminho de você ganhar novamente a confiança de ter um cabelo cheio e saudável, além da saúde e equilíbrio hormonal em níveis saudáveis? É um simples clique no botão abaixo e algo em torno de 30 segundos. Além disso, seu investimento também será garantido pela garantia de 30 dias de satisfação ou seu dinheiro de volta da Max, o que significa que você poderá usar o Keramaster com zero pressão e zero risco. Simplesmente clique no botão abaixo e coloque o endereço para enviarem o seu Keramaster. Você ficará espantado em como a sua careca sumirá rapidamente, fazendo seu cabelo voltar a crescer novamente. Mas caso você não fique satisfeito de jeito nenhum ou mude de ideia por qualquer motivo, tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para a Max. É só enviar para contato@maxformula.com.br e eles darão toda a assistência necessária que você precisar. E caso ainda se sinta insatisfeito, a Max instantaneamente irá devolver seu investimento sem fazer absolutamente nenhum questionamento, o que significa que tudo que você tem de fazer é dizer talvez para o Keramaster. No fim das contas, não há risco nenhum, apenas ganhos, mas nós temos que te alertar. Se você estiver pronto para usufruir desta versão 100% livre de riscos, você precisa correr como eu mencionei antes. A indústria de remédios para calvície está indignada por termos colocado esta fórmula à venda e todos os dias estamos recebendo ligações com ameaças de seus advogados, onde eles dizem que irão nos processar e fazer com que percamos a nossa liberdade se não tirarmos esse site do ar.
Dizemos que eles não têm nenhum argumento para entrar com uma ação legal contra nós, mas eles apenas riem da nossa cara. Eles nos dizem que teremos que desembolsar milhões de reais para enfrentá-los. Eles sabem que não temos esse dinheiro e por mais que me doa dizer isso, eles têm razão, o que significa que quando formos atingidos pelo primeiro ataque legal dos grandes farmacêuticos, não teremos outra escolha a não ser tirar este site do ar. Nós esperamos que isso realmente não aconteça, mas não podemos prometer nada. Então, se você retornar em uma semana e não encontrar mais nenhum site de venda do Keramaster, a culpa não é nossa. Não perca esta chance, especialmente porque você pode ter descontos enormes caso queira comprar mais de um frasco de Keramaster. Faz todo sentido comprar um pacote maior de Keramaster para ter chances maiores de sucesso. Quanto vale para você um cabelo cheio, bonito e saudável? Faça a escolha inteligente de pagar menos por frasco e peça seu Keramaster em menos de 30 segundos. A escolha é sua, mas o vídeo está terminando. Você precisa correr e tomar uma decisão agora. A sua primeira opção é simplesmente deixar essa apresentação acabar e em seguida fechá-la. Este é o seu direito e nem eu, nem Dr. Cavalcante iremos guardar nenhum ressentimento se você fizer isso. Mas antes que você feche esta janela, tire um momento para responder a uma pergunta. Se você não conhecer o Keramaster, o que vai fazer para restaurar seu cabelo perdido e eliminar sua careca? Você vai continuar gastando seu dinheiro com remédios como finasterida que possuem efeitos colaterais horríveis e não trazem os resultados esperados? Ou investir mais de 20 mil reais em um transplante de cabelo? Ou simplesmente você vai tentar ignorar sua calvície cada vez que se olhar no espelho? Vai simplesmente culpar a sua genética ou se tornar aquele cara que sempre vai estar usando um boné ou uma touca? Você pode escolher qualquer uma das opções citadas, mas o que você vai fazer? A decisão que você deve tomar parece muito clara para mim. Simplesmente clique no botão abaixo desse vídeo e tenha acesso total e livre de riscos à fórmula de restauração capilar Keramaster agora mesmo. Nas próximas 4 semanas, você experimentará o cabelo cheio e saudável que você não tinha há décadas. Você dormirá tranquilamente à noite ao saber que reduziu drasticamente seu risco de ter câncer de próstata. Você colocará seus hormônios em ordem e descobrirá que seu humor, energia e desempenho sexual estarão muito mais desenvolvidos. Você fará tudo isso com a ajuda de uma avançada combinação de ingredientes e minerais específicos que custam menos de R$ 99 por frasco. A decisão é sua, mas eu acho que você sabe exatamente o que deve fazer. Atenciosamente, Ricardo Ferreira e Dr. Cavalcante. Ainda aqui? Ainda está decidindo? Aposto que tem alguma dúvida, certo? Isso é muito bom, pois muita gente costuma ter dúvidas depois de assistir essa apresentação. O que eu percebo depois de responder as perguntas mais comuns é que as pessoas se sentem muito mais confortáveis ao comprar seu tratamento de restauração capilar Keramaster. Então vamos prosseguir para que eu possa tirar algumas dúvidas que você talvez possa ter, para que você entenda exatamente o que você estará ganhando ao começar a usar essa fórmula. O que faz o Keramaster diferente da finasterida, minoxidil e outros remédios prescritos para restauração capilar? Bom, primeiramente, o Keramaster te oferece uma opção de tratamento 100% natural. Não há nenhum efeito colateral esquisito ou nada disso. Tudo que você precisará gastar são menos de R$ 99 por frasco sem sair de casa. A razão para que algo assim funcione enquanto remédios prescritos para queda de cabelo não tem a ver com a quantidade de vitaminas específicas e ingredientes naturais que você estará ingerindo. Cada um desses itens parece destruir a 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável pela produção de DHT no seu corpo. Conforme envelhecemos, a quantidade de DHT presente no nosso corpo passa a aumentar, eventualmente tomando conta da circulação sanguínea e causando a destruição do organismo. O DHT causará destruição no seu corpo assim que penetrar nos folículos do seu cabelo, obstruindo-os bem na raiz. Assim que esse DHT penetrar nos folículos do seu cabelo, ele impedirá que os cabelos voltem a crescer. Então, quando o cabelo cai, não haverá outro para substituí-lo nunca mais. E isso é que faz você ficar careca. Outra maneira do DHT agir sobre o seu corpo é causando o crescimento de células em sua próstata. Isso pode evoluir para um aumento de próstata ou até mesmo um câncer de próstata. Além disso, níveis aumentados de DHT podem diminuir os níveis de testosterona no organismo e causar um desequilíbrio hormonal nas mulheres. Então, o que torna o Keramaster tão poderoso e diferente é que ele impede a produção de DHT diretamente na fonte, matando a enzima 5-AR presente em seu corpo.
finasterida, minoxidil ou qualquer outra droga para queda de cabelo não tem poder para nada disso. Eles apenas colocam um curativo no machucado e dão um crescimento de cabelo temporário que termina quando você para de consumir essas drogas. E quanto a um transplante de cabelo, ele não me fará ter cabelo ainda mais rápido que o Keramaster? Sim, ele fará, mas lembre-se que, primeiro de tudo, você terá que desembolsar um valor em torno de R$20 mil e planos de saúde geralmente não cobrem esse procedimento. Em segundo lugar, durante o procedimento, o cirurgião usa uma faca para retirar pedaços do seu couro cabeludo dolorosamente. Depois, ele costura a sua cabeça como um Frankenstein. E, finalmente, este procedimento não age na causa da calvície. Ao invés disso, você estará injetando fios de cabelos mortos em sua cabeça e terá que torcer para que eles se mantenham fixos. Na minha opinião, por que você escolheria passar por este procedimento se você pode naturalmente e permanentemente resolver o problema da queda de cabelo em apenas 4 semanas? Ok, novamente, o que está incluso no programa de restauração capilar Keramaster? Dentro da caixa discreta que você irá receber da Max estão os potes de Keramaster junto com as instruções corretas de como tomar o produto. A chave para isso funcionar está nos ingredientes naturais e vitaminas específicas das pílulas Keramaster. Quando você utilizar essas cápsulas da maneira específica que a Max coloca na caixinha, você rapidamente passará a ser capaz de fazer seu cabelo crescer novamente. Então, em outras palavras, usar este programa te permite deletar permanentemente todo o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo, enquanto faz crescer novamente um cabelo cheio de vida, saudável, que durará para sempre. Lembrando que o Keramaster também previne o câncer de próstata e ajuda a equilibrar os níveis de testosterona para níveis normais e saudáveis, enquanto permite que mulheres experimentem um melhor equilíbrio hormonal, além de uma menor oscilação do humor e uma melhor sensação de calmaria e bem-estar permanentemente, resolvendo o problema da queda de cabelo em apenas 4 semanas. Você poderia me explicar novamente sobre essa garantia que você mencionou? Como ela funciona? Sim, claro, preste muita atenção. Você simplesmente diz talvez para o Keramaster agora mesmo, apenas clicando no botão logo abaixo desse vídeo. Você terá 30 dias para usufruir deste tratamento eficaz contra a calvície e poderá julgar por você mesmo se esse tratamento é tão poderoso quanto eu estou dizendo que é. Se não se sentir satisfeito por qualquer razão, simplesmente mande um e-mail para contato@maxformula.com.br e seu investimento é devolvido sem fazer perguntas. Você realmente não tem nada a perder. Ok, eu quero tentar. E agora? Simples, clique no botão que você verá logo abaixo desse vídeo. Assim que você fizer isso, você receberá todo o tratamento. Você realmente não tem nada a perder. Terá a vida saudável, prazerosa e divertida que você sempre sonhou. Tenha um dia ótimo, um dia Keramaster.